Fala galera, sejam bem-vindos ao Três Caminhos Oracologia. Eu sou a Mari, eu sou oraculista, taróloga, cartomante, bruxa, druidista, mais um montão de coisa. E hoje a gente vai conversar sobre tipos de oráculos, quais oráculos existem, quais são as classificações que eles têm. A gente vai falar sobre isso, então roda a vinheta. Para fazer esse vídeo, eu usei esse livro do Scott Cunningham, Introdução às Artes Divinatórias, que inclusive eu vou postar uma resenha aqui em breve. Eu não usei só ele, eu vou usar falar um pouco da minha classificação, bem fontes Arial 12 da minha cabeça, o que eu percebi de tipos de oráculos e classificação oracular no período que eu tenho estudado sobre isso, mas eu vou usar como embasamento o livro do Scott Cunningham, esse aqui. Que a ring light está refletindo. Ó, que coisa mais linda, hein? Só que não. Bom, a gente começa essa divisão com essa classificação com a divisão que o Scott Cunningham usa entre operacionais e naturais. O que é um oráculo natural? É principalmente pela observação da natureza. Então, aqui a gente fala principalmente de presságios. Então, assim, você observar o comportamento de pássaros, as nuvens, os períodos de chuva e todas essas coisas podem servir como métodos divinatórios também. E eles são completamente naturais, como o fluxo de um rio, a queda de uma cachoeira. Tudo isso pode ser um sistema oracular, e eles são completamente naturais, o que é bem diferente do operacional. O operacional, a gente vai ter uma ferramenta que você vai aplicar. Daqui, a gente está falando de, basicamente, a grande maioria dos sistemas oraculares. Então, a gente vai falar de velas, a gente está falando de tarô, a gente está falando de Lenormand. Tudo que você usa o recurso, ossos, runas, tudo isso entra nessa classificação que é o operacional. Os oráculos operacionais, eles podem dar respostas, tanto os operacionais quanto os naturais. Eles podem dar respostas binárias, simbólicas ou seletivas, de uma maneira bem ampla. O que é uma resposta binária? É, por exemplo, você observar uma chama de uma vela e determinar se ela for para frente ou para trás como um sim ou um não. Isso é uma resposta binária, quando você tem só sim e não. E saber disso é importante. Se você quer uma resposta direta, muitas vezes não adianta você pegar o tarô. Porque a gente já vai falar sobre isso, mas ele é uma técnica complexa, ele é uma técnica avançada. E ele mistura a linguagem simbólica. Então, para ter um sim e não, as coisas ficam muito relativas no tarô. Agora, se você for usar leitura da fumaça de um incenso, assim talvez você tenha uma resposta mais objetiva. Como também se você usar radiestesia com um pêndulo. A pendulação muitas vezes dá respostas binárias. Às vezes você pode inserir na resposta binária, não deixa de ser um talvez ou não sei, não deixa de ser uma resposta binária. Apesar de você não ter só sim e não, você tem respostas bem objetivas. Já as respostas simbólicas são aquelas que literalmente trazem símbolos e você tem que interpretar. Aqui eu vou usar como exemplo a ceromancia. A ceromancia, você tem imagens que vão se formar na cera da vela e você tem que interpretar essa imagem usando linguagem simbólica e análise simbólica. Então você precisa realmente fazer uma interpretação, você tem que ter a linguagem simbólica para que você entenda um oráculo simbólico. De certa maneira, o tarô também inclui nisso, porque a gente está falando de arquétipos quando a gente fala de tarô. E você tem que entender a simbologia das coisas. Por exemplo, qual que é a simbologia na carta da estrela de você ter líquidos sendo jorrados em momentos diferentes de um rio, ou do lado de fora do rio e do lado de dentro do rio, você tem que ter a análise simbólica. Isso e também para piromancia, para você interpretar a chama de uma vela, vão formar imagens e você vai ter que saber entender. Isso que é linguagem simbólica e isso que é um baralho. Hoje tá indo super bem. E isso que é um sistema oracular simbólico. Por último, a gente tem os seletivos. Os seletivos, eles são aqueles quando você pode fazer isso. Muita gente não faz, eu particularmente nunca fiz. Você pode plantar várias plantas e escolher a que brotar primeiro. Você planta no mesmo período, sob as mesmas condições, o solo adequado para cada uma delas, e você espera a que brotar primeiro. A que brotar primeiro, a simbologia daquela planta vai ajudar você a entender uma situação. Ou você pode escrever diversos eventos, ou situações que você está em dúvida em papéis, e ver o que o vento leva primeiro, para você ver qual que tem a maior probabilidade de acontecer. Isso é uma seletiva natural que aconteceria do evento, e você poderia ter uma interpretação do que fazer ali. Eu particularmente nunca testei oráculos seletivos, eu acho eles bem interessantes, mas eu nunca testei.
E dentro de todos esses oráculos, a gente vai ter os complexos. Os complexos são aqueles que vão juntar várias características. Então, eles podem ser binários, eles podem ser simbólicos, até seletivos, dependendo de como você for ver, né? Até seletivo. Se uma carta cair e tudo mais, isso é uma espécie de seleção também. E eles juntam várias características e eles atuam dessa maneira. Então, por exemplo, a gente tem o tarô, a gente tem o Lenormand. Geralmente os oráculos de cartas são técnicas avançadas de oracologia e eles são considerados complexos. Então, a gente tem todas essas classificações e dentro de todas essas classificações a gente pode ter alguns que misturam tudo isso e se tornam complexos. Inclusive, eu acho que até certo nível de piromancia com ceromancia, na verdade, de interpretação de velas, pode se tornar muito complexo se você souber fazer. Mas daí você tem que ter mais estudo do que a leitura binária. Eu acho que a maioria dos oráculos tem potencial para se tornarem complexos. Depende muito do nosso estudo, da nossa dedicação com a temática. Além dessa classificação, que é mais ou menos o que é proposto por Cunningham, tirando a linguagem simbólica, porque o simbólico dele ele vai muito mais para os presságios, ele considera os oráculos naturais como simbólicos. Eu considero eles simbólicos também, mas eu acho que tem vários oráculos operacionais que podem ser extremamente simbólicos e necessitar muito da linguagem simbólica para serem compreendidos, por isso que eu classifico eles dessa maneira. Mas além de tudo isso, eu também tenho algumas visões de classificação. O primeiro seria os oráculos culturais ou oráculos mitológicos. Não é o tarô mitológico que eu tô falando. Eu tô falando de oráculos que são vinculados a uma mitologia e uma cultura específica. E nesse caso a gente vai ter, por exemplo, as runas e o Oan. Tanto as runas quanto o Oan, eles são vinculados com uma cosmovisão específica, com uma interpretação de mundo e outro mundo específica. As runas vão ter relação com os deuses nórdicos e vão ter relação com, por exemplo, a composição em 9 mundos. Tudo isso está presente nas runas. Se você deixa isso de lado, você não vai ter domínio sobre as runas. Da mesma maneira com o Oan. O Oan, a gente fala que são os espíritos das árvores, mas não é só uma questão de espírito de árvore. Você tem que ter uma visão de mundo animista para você conseguir compreender a complexidade e a magnitude do Oan. Porque não é só, o espírito da árvore. Não, é literalmente espíritos que se interagem, que estão presentes, que influenciam na sua vida. E você tem que ter essa visão. E isso está presente dentro da cosmovisão quando a gente analisa o paganismo celta e também quando a gente analisa o druidismo ou o reconstrucionismo céltico, que são as linhas específicas de filosofia de vida, espiritualidade e religiosidade dentro do paganismo celta, que inclusive uma delas eu faço parte, que é o druidismo. Esses oráculos não podem ser retirados do contexto deles. Se você fizer isso, você vai estar deixando de aprender o oráculo como ele realmente é, porque eles têm características muito específicas vinculadas à cultura e à mitologia de uma certa região. E você tem que fazer esse estudo, senão você vai perder em qualidade de aprendizado. Isso é um fato. Eu também gosto de pensar alguns oráculos como portais escancarados, porque acho que todo oráculo, de certa maneira, acaba sendo um portal, mas tem alguns que são escancarados. Por exemplo, espelho negro. A técnica do espelho negro você pode fazer com o método divinatório, inclusive ela é classificada como método divinatório, ou espelho d'água também, você pode chamar, porque você pode fazer com água também. Só que acontece que você abre um portalzinho. Você vê as coisas porque você está olhando além do véu. E isso pode acontecer com alguns oráculos, e alguns oráculos que a gente pega um pouco mais profundos, assim, que talvez até não se usem mais, como, por exemplo, observação do fogo numa chama no meio de um ritual. Aquele fogo não é só fogo, aquele fogo também é um portal, e você pode ter imagens que você está vendo ali não só pela manifestação do fogo, mas porque você está olhando através do véu. Então vão existir oráculos que são extremamente espirituais, porque eles transpassam a nossa realidade e abrem um espaço para outras realidades. E o maior exemplo é o espelho negro ou o espelho d'água. A bola de cristal também pode fazer isso, dependendo de qual cristal que você usa. Então, assim, esses oráculos são mais delicados de mexer. Se você não tem experiência mexendo com esse tipo de energia, você não deveria fazê-lo, porque você pode se prejudicar um pouquinho. Você pode ver coisas que você não estava pronto para ver. E também exige um pouco mais de preparação. Você tem que desenvolver um ritual para abrir aquele portal, para ativar aquele portal e você conseguir ver além do véu, né? Não é simplesmente, eu tô aqui, peguei, nossa, minha ring light me abandonou. What? Voltou. Então não é só você, eu tô aqui de supor, vou olhar aqui o espelho negro. Não, tem que ter uma preparação, tem que ter você tem que estar preparado para fazer aquilo, tá? Minha ring light tá queimando. De desespero. E é claro que existem
1 milhão de outras classificações para oráculos. Essas só são as que eu uso, as que eu acho que funcionam, mas você pode ter as suas, você pode analisar as coisas e pensar diferente. E eu realmente recomendo a leitura do livro do Scott Cunningham. A gente vai falar um pouco sobre ele em um vídeo. Eu também quero comparar ele com outro livro que eu tenho que tem a mesma proposta e ver qual que é melhor ou quais são as diferenças, quais as similaridades para os próximos vídeos, beleza? Então é isso, não esquece de se inscrever, apertar o botão de notificações que eu não sei aonde fica. Em algum lugar tem um botão de notificação. Acende aí o botão de notificações, os vídeos saem todas as quartas-feiras. E é isso, meus amores. Até a próxima. Tchau!